usar ou não usar o álcool? Cara, depende do seu uso. Primeiro ponto, você sabe que você vai ter um certo desgaste nas peças por corrosão do álcool. Quando você tem uma moto flex, você vai usar só álcool, você não vai ter esse problema. Aí você já eliminou esse problema. Agora, se eu pego uma moto que era só gasolina, eu peguei uma carburada, ela é gasolina de fábrica, é bem provável que as peças não receberam esse tratamento de níquel, porque esse tratamento a mais vai encarecer o processo ali de fabricação. Então é bem provável que não recebeu esse tratamento nas peças, beleza? Então você vai ter esse desgaste ali por corrosão, mas é a longo prazo, a gente não está falando a curto prazo. A longo prazo você vai ter um certo desgaste ali, beleza? O próximo ponto também é o seguinte, devido a essa composição, ou seja, o álcool se misturar aqui com o óleo aqui, ó, você vai ter um certo prejuízo aqui também, porque o óleo ele perde essa propriedade. Mas quando você chega a uma determinada temperatura, tá, esse álcool que é misturado aqui embaixo, ele começa a evaporar. Então você tem que analisar o seguinte, eu vou usar álcool no meu motor preparado, no meu motor original, tá? A minha moto não usava álcool, eu quero usar o álcool. Então você tem que pensar o seguinte, qual é o tempo de uso que você usa a sua motocicleta? Isso vai influenciar muito. Por quê? Um exemplo, quando eu falo de motor de competição, se eu falar assim, Otávio, eu estou montando um motor de competição, usa álcool, porque vai gerar mais potência, você pode usar mais taxa de compressão, é um combustível que resiste mais à detonação dentro da câmara de combustão. Então, sim, motores de competição usa álcool. Passou do álcool, metanol. Passou do metanol, metanol com nitrometano e por aí vai, certo? Mas isso falando de competição. Agora, voltando para o lado da rua, se você usa a sua moto para a rua, você tem que pensar no seu uso. Como assim no meu uso, Otávio? Se a sua moto é flex, você não tem o risco de corrosão, então você pode usar o álcool normalmente, só que o álcool continua se misturando aqui com o óleo. Esse é o ponto que você tem que observar, porque na partida frio ele não se evapora totalmente, desce nas paredes do cilindro e se mistura com o óleo aqui embaixo, certo? Então, o que eu tenho que pensar? Qual que é a distância? Qual o tempo que eu ando com a motocicleta? Por que eu tenho que pensar no tempo que eu ando com a motocicleta, Otávio? Lembra que eu mencionei para vocês que quando o óleo aqui embaixo atinge uma temperatura acima de 60 graus, o álcool que está misturado aqui embaixo, esse combustível que desceu em forma líquida, ele começa a evaporar? Então você tem que pensar, se eu ando uma determinada faixa com a minha moto pequena, vamos supor, o lugar que eu trabalho é a 2 km da minha casa. Então a moto fica parada o dia inteiro, a noite inteira, eu pego a moto e vou para o meu serviço. Parei lá. Aí eu rodei 2 km. É bem provável que nesses 2 km ou 3 km a sua moto não atinja ali os 60 graus, acima de 60 graus do óleo, certo? Então você tem uma temperatura mais baixa no óleo, certo? Você chegou lá, parou de novo, foi trabalhar. Na hora que você vai sair de novo, você vai andar esses 3 km novamente, para a moto, almoça, sai de novo 3 km, depois volta se você almoçar em casa e voltar para o seu trabalho. Só que, por que eu estou mencionando isso? Porque nessa faixa que você percorre, é bem provável que o seu motor não atinja essa temperatura de 60 graus, certo? Quando ele não atinge essa temperatura de 60 graus, o óleo, o álcool que está misturado no combustível, ele não vai se evaporar. Então ele está misturado ali com o óleo. Então o óleo, ele começa a perder a propriedade. Então você começa a ter um desgaste prematuro nas peças do seu motor, beleza? Então você tem que entender isso. Agora, se eu pego uma moto e eu rodo talvez 10 km, 20 km para ir trabalhar, é bem provável que o seu motor atinja essa temperatura acima de 60 graus. Então você vai andar, vai atingir muito mais do que 60 graus. Então o álcool que se misturou ali embaixo, ele vai evaporar e vai se queimar novamente se você tem o sistema original, certo? Então beleza, nesse ponto você sabe que o óleo que está ali embaixo, o álcool que está ali embaixo no óleo, vai evaporar. Agora, se eu ando pouco, você sabe, você tem que entender que o álcool que está no óleo, ele não vai se evaporar. Então você começa a perder propriedade do óleo, tá? Porque toda vez que você vai ligar o motor na partida frio, vai descer um pouquinho de álcool, certo? Aí, só que você andou, não evaporou o álcool que estava lá. Aí de novo na partida frio desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho. O óleo ele vai começar a se degradar, ele vai começar a perder as propriedades dele. Então você vai começar a ter um desgaste prematuro no motor. O que você pode fazer caso você anda pouco e quer usar álcool do mesmo jeito? É você fazer uma troca do óleo com menor tempo.
Ou seja, se você está acostumado a trocar com 1000 quilômetros, você vai trocar com menos tempo. Talvez 600, talvez no máximo 700. Por quê? Porque você anda pouco. O álcool está misturando com o óleo, então o óleo ele começa a perder sua propriedade e você começa a ter um desgaste nas peças. Então é melhor que você troque o óleo com mais frequência. Agora, se você anda uma distância maior, tá? Esse álcool que está ali embaixo ele começa a evaporar. Então o óleo ele continua mantendo as suas propriedades, tá? De lubrificação do motor. Mas mesmo que você ande, tá? Numa distância maior, é legal que se você usar álcool no motor, tá? Você troque o óleo com menor tempo, tá? Por quê? Porque desce uma quantidade e toda vez que desce, por mais que evapora, você tem um certo desgaste ali, beleza? Andando muito, se você anda muito, o motor atinge acima de 60 graus, você tem um desgaste menor. Se você anda pouco e concentra muito álcool nesse óleo, o óleo ele vai perder a propriedade mais rápido, então você vai ter um desgaste mais rápido no motor. Então é melhor que você troque o óleo com a frequência maior, tá? Ou seja, com menos tempo, ou não use o álcool. Ou você, nesse caso de você rodar pouco assim, ó, eu ando 3 km, 4 km, é melhor que você use gasolina, certo? Porque a gasolina, ela, na partida frio, ela já evapora mais fácil. Certo? Então você não tem esse quesito ali de misturar com o óleo ali, mesmo que desça nessa pequena quantidade, a gasolina se evapora muito mais fácil do que o álcool, beleza? Então se você, nesses casos de usar pouco a moto, é melhor que você use a gasolina. Agora, se você roda uma determinada quantidade maior, você pode usar o álcool, mas tem que ficar atento na troca do óleo ali do seu motor com maior frequência. Beleza?